Olá, meu nome é Simone Quintiliano, eu sou astróloga e terapeuta holística e o meu objetivo com este conteúdo é te ajudar no seu processo de autoconhecimento, autoaceitação e autodesenvolvimento a partir de tudo isso. Hoje eu gostaria de falar sobre um assunto que é bem polêmico até, porque muitos de nós, muitas vezes, vive preso nisso, mas não admite, até que aquilo começa a ficar insuportável na nossa vida, a gente começa a ver o quanto que a gente está perdendo tempo com isso, e aí a gente vê que não tem outra saída a não ser olhar para aquele aspecto da vida e ver como que a gente pode melhorar, que é você liga muito para a opinião das pessoas? Você está sempre muito preso no que as pessoas estão falando de você? Você se preocupa demais com o que os outros pensam de você? E isso é algo que eu digo que é polêmico porque eu me pegava muito nisso, me pego ainda em algumas questões que eu nego que que eu não estou fazendo X coisa porque eu estou preocupada com o que os outros vão pensar. E eu vivi durante quase todos os meus 35 anos de idade presa nisso, porque é uma prisão. Eu vejo hoje isso muito como uma prisão, de você bloqueia coisas que você quer viver, você pode, você tem o potencial para viver, porque você está muito preocupado com o que as pessoas vão pensar de você. E a primeira coisa que eu gostaria de trazer aqui hoje, e isso faz diferença sim, e eu entendo que sem entender esse ponto, a gente dificilmente consegue arrumar uma forma, encontrar um caminho para sair dessa prisão, é você entender o porquê. Por que você se preocupa tanto com o que as pessoas estão pensando de você? O que tem por trás dessa preocupação toda? O que está te aprisionando ali? E dentro disso a gente consegue mergulhar numa imensidade de motivos, tem muita coisa por trás, esse porquê faz toda a diferença para você começar a entender quais os gatilhos, o que te faz, que situações que te fazem estar ali muito preocupado com o que os outros estão pensando de você, o que te mantém nisso aí, o porquê você não olha para aquela questão. E assim, enquanto a gente não olha para esse porquê, a gente vai se vendo numa bola de neve até, aquilo vai aumentando, a gente vai se privando de fazer tantas coisas. Eu quis gravar esse vídeo aqui fora, na rua, num lugar em que as pessoas não me conhecem e, claro, eu quis aproveitar essa natureza linda aqui que eu amo, mas também quis que esse vídeo ficasse gravado pra mim mesma, pra eu sempre que eu me ver caindo nisso de novo, eu olhar esse vídeo e lembrar, você está conseguindo lidar com isso, porque antes eu jamais gravaria um vídeo colocando um celular aqui para gravar no meio de uma rua com vários prédios ao redor, as pessoas passando ali na rua me olhando, falando aqui. Eu jamais faria isso, que eu ia ficar morrendo de vergonha, ia falar, nossa, as pessoas iam ficar, quem é essa menina? De onde essa menina saiu? Enfim, então eu gosto de fazer isso comigo mesma, de ter situações para reforçar, para eu lembrar que eu estou no caminho certo, e guardo às vezes também na minha memória situações para me lembrar o quanto é ruim quando a gente está nessa prisão. Gente, é uma prisão, eu não consigo encontrar uma palavra que melhor define isso do que prisão. A gente se sente aprisionado nessa, é uma dependência até. E falando dessa questão dos porquês, eles podem ser muitos, vários, mas assim, vários. No meu processo, eu tinha muito uma questão de baixa autoestima. Eu já trouxe um pouco disso em alguns outros vídeos aqui para vocês. Eu gosto de dividir esses meus processos porque um dos maiores objetivos do meu trabalho é mostrar para vocês que é possível sim a gente ter uma vida mais leve. É possível sim a gente
lidar com os nossos problemas e transpor algumas barreiras. Então é um dos maiores objetivos do meu trabalho. Então eu gosto de dividir os meus processos, porque eu acho que com isso, da mesma forma que eu me identifiquei com o processo de muitas pessoas e isso me fez enxergar que era possível, eu quero levar isso para vocês, levar um pouco do que eu passei para mostrar que é possível. Todos nós estamos passando por muitas coisas, às vezes coisas muito parecidas, e é possível a gente olhar. É fácil? Não, nem sempre é fácil. Na maioria das vezes não é fácil, é difícil mesmo. A gente olhar, a gente encarar, mas é possível. Até me perdi, eu falo tanto. Então, com relação aos porquê, da autoestima. Eu tinha muito essa questão da autoestima, ainda tenho, eu trabalho muito em mim. E nas épocas que eu sinto que isso era mais forte, eu realmente vivia uma vida muito na dependência de agradar as pessoas, porque eu não me amava, eu não me conectava com esse amor próprio, então eu estava sempre na dependência do que o outro achava, se o outro iria aprovar, então eu não queria fazer nada que desagradasse, porque senão eu tinha a impressão de, bom, se eu desagradar, a pessoa não vai gostar mais de mim e eu não conseguiria lidar com aquilo naquele momento. E isso era um porquê que me aprisionava. Eu queria a aceitação. Eu queria a aceitação da minha família, dos meus pais, de amigos, de relacionamento amoroso. Então, isso pra mim, isso me deixava realmente dentro de uma situação em que eu guardava muito do que eu queria, do que eu acreditava, porque eu não queria desagradar as pessoas. E partindo, inclusive, desse ponto, eu comecei a perceber muito na minha vida o que? Primeiro, eu não ganhava nada com isso, eu me iludia, eu achava, bom, eu não desagrado e as pessoas me amam por isso, e era uma ilusão, porque as pessoas vão te amar de acordo com o que você se ama, de acordo com o que você transborda para o mundo, e não porque você está ali o tempo todo. Não é isso que vai determinar se as pessoas vão te amar ou não. Percebi também que eu não me nutria do que eu queria, eu não me nutria do que eu precisava, então eu ficava totalmente ali na mão da opinião das pessoas, e quando aquilo não era recíproco, eu caía numa bad mesmo, ficava super mal. Mas por quê? Porque eu não estava nutrida. A gente precisa se nutrir da gente mesmo. Então, um dos meus porquês era muito isso, era baixa autoestima. Eu não trabalhava o meu amor próprio como eu tento trabalhar hoje, de entender que eu tenho que me amar da forma que eu sou, me conectando com os meus talentos, com minha história, com as coisas que eu sei fazer, com o amor que eu quero transbordar para o mundo. Antes eu não conseguia me conectar com isso como eu tento hoje, e isso acabava me aprisionando realmente. E a segunda coisa que me fez acordar muito foi ver que eu estava fazendo da minha vida uma mentira, porque eu vivia um monte de coisas que eu não acreditava, que não era bom para mim, não, era nítido que aquilo não era bom para mim, mas eu não saía daquilo, porque eu realmente pensava, nossa, o que as pessoas vão pensar de mim? As pessoas vão deixar de gostar de mim, porque eu sempre fiz assim, eu agrado, eu estou sempre dizendo amém para as pessoas que eu gosto, para as pessoas mais próximas. Então isso me dava medo, eu tinha muito medo e eu não admitia. E eu acho que após a gente encontrar esse nosso porquê, é muito importante a gente admitir pra gente mesmo. Esse admitir, a gente não precisa admitir pro mundo, mas a gente precisa admitir pra gente mesmo que a gente está conectado, que a gente está conectado com aquele porquê. Senão a gente acha, a gente se ilude que está saindo dessa prisão, mas a gente não está saindo dessa prisão, a gente continua ali. Às vezes a gente até muda, às vezes a prisão é de um jeito, a gente sai, e se a prisão, a gente às vezes está na prisão da opinião dos outros, a gente sai dessa prisão e começa a se conectar com uma prisão que é criada pela gente mesmo, e acaba que isso também não vai ajudar. Então admitir pra gente mesmo que a gente
está conectado com porquês que não vão nos levar a lugar nenhum, isso também é bem importante, porque não vai ajudar em nada, isso não vai fazer com que a gente evolua mais rápido, que a gente consiga ser mais feliz. Então, e essa questão de você encontrar o porquê que você se preocupa tanto com a opinião dos outros é muito importante. E eu percebo em muitas situações... E eu também estive nesse lugar de oscilar, em momentos em que eu estava muito presa ao que os outros pensavam de mim e não vivia a minha vida. E às vezes que eu ia para um outro extremo que falava, que se dane, eu não tô nem aí porque os outros pensam de mim. E aí eu me enganava, porque é um engano também, quando a gente tá nessa outra polaridade de dane-se o mundo, dane-se o que as pessoas estão pensando de mim, eu não tô nem aí. A gente se engana, a gente acha que isso nossa, agora eu sou a evoluidona. E não é, porque você continua aprisionada. Porque quando a gente realmente está vivendo a nossa verdade, com amor, com presença, com conexão, a gente não fica com essa polaridade de dane-se o mundo, eu não tô nem aí, eu vou fazer tudo o que eu quero. Não existe essa força. Então, hoje eu também me policio muito. Se eu não estou nessas polaridades de, peraí, eu tô aqui muito presa, me preocupando muito e não tô fazendo as coisas, ou eu também estou, que se dane tudo, eu não tô nem aí porque os outros pensam. Eu tomo muito cuidado, porque em uma polaridade ou outra, a gente tá aprisionado sim. Só muda o que a gente pensa, é uma ilusão, e isso é uma ilusão. Porque nos momentos em que eu estive conectada mais com o não tô nem aí, que... Ai, gente, tem um arco-íris maravilhoso sendo formado ali. Um momento, assim, tipo... Que pena que não dá pra eu mudar meu celular, porque senão vai mudar tudo. Meu Deus, que lindo. Até me desconcentrei. Gente, a natureza é muito perfeita, eu não aguento, assim, acho que eu nasci pra viver no mato, realmente. Então, quando a gente está nessa prisão de eu não tô nem aí pros outros, é um engano tão grande, porque a gente, em algum lugar em nós, tem alguma coisa dizendo, eu preciso provar pro mundo que eu sou boa, eu preciso provar pro mundo que eu posso, e é uma prisão, realmente, e acaba não ajudando a gente do mesmo jeito. Então, assim, o que eu queria trazer com esse vídeo? Viva a sua verdade com amor, entenda os seus porquês, entenda e busque cura para isso. Para você viver o que você veio viver, como diz a Thaís Henninger, para você ocupar o seu lugar no mundo, porque é só ocupando o nosso lugar no mundo que a gente vai conseguir evoluir sendo feliz. O nosso processo, gente, aqui, ele pode ser mais leve, sim, não precisa ser tudo tão doloroso. É difícil em muitos momentos, mas não precisa ser tão doloroso. Então, entenda essas questões na sua vida, busque mais leveza, porque isso com certeza vai fazer com que você se ame cada vez mais, você entenda como os seus relacionamentos podem te ajudar, porque hoje, como eu não estou, não me sinto tão presa mais a isso, eu percebi o quanto eu consigo me conectar mais com as pessoas, porque eu sempre chego até as pessoas sem julgamento também, porque quando a gente se preocupa muito com o que as outras pessoas pensam de nós, a gente muitas vezes está conectado com julgamento. Porque a gente julga os outros, então a gente acha que o outro também está julgando a gente. Então é legal perceber também isso. Se você não está julgando demais as pessoas e por isso, consequentemente, você acha que está todo mundo te julgando. E pode ser mesmo que as pessoas estejam. Por quê? Porque é energia, isso é tudo energético. Você julga e você atrai julgamento. Então, eu percebia isso muito, eu julgava, eu poderia não falar, mas eu julgava mentalmente as pessoas, porque eu não estava conectada comigo mesma, então o que me sobrava? Ficar julgando as pessoas mentalmente. Então, eu atraía também pessoas que me julgavam o tempo todo. Então,
quando a gente não está vivendo a nossa verdade, a gente está preso a essa opinião, a gente também acaba caindo nisso, do julgamento, e é péssimo. Então, entender todo esse processo com certeza vai te ajudar a viver uma vida também de aprendizados diários com as pessoas, com o mundo. A forma como você vai se relacionar vai ser muito mais leve, porque hoje eu percebi isso, os meus relacionamentos melhoraram muito. Porque eu vivo a minha vida, eu faço, eu tento viver ao máximo a minha verdade, dentro de uma integridade, dentro do respeito às outras pessoas, mas a nossa vida, a gente tem uma vida para ser vivida, nós somos únicos aqui. Para mim que trabalho fazendo o mapa astral, né, eu vejo, o mapa mostra muito isso, como somos únicos. Até uma pessoa que tem posicionamentos muito parecidos com o nosso tem desenvolvimento muito diferente, então é muito único isso. A percepção que a gente tem do mundo, das pessoas, das coisas, é muito único, então não adianta a gente esperar das pessoas algumas atitudes, e isso também me fez perceber o que era um dos porquês. Eu esperava, eu tinha uma expectativa imensa com relação às pessoas. Eu fazia as coisas e eu esperava que as pessoas tivessem certas atitudes comigo. E quando aquilo não acontecia exatamente como eu queria, como eu planejei na minha cabeça doida, né? Eu ficava extremamente decepcionada, eu sofria. E, gente, é uma loucura isso, porque a gente não quer fazer o que os outros estão planejando para nossa vida, mas a gente planeja para os outros as coisas que a gente quer. Olha que loucura! A gente, ao mesmo tempo que quer ter liberdade, eu não quero ninguém mandando em mim, a gente cria uma expectativa em cima do outro, e quando o outro faz diferente, a gente acha horrível. Então é uma loucura, eu me percebia muito nessas loucuras, me pego ainda também, porque a gente oscila, e quando eu fui me dando conta disso, eu fui pensando, gente, que loucura. Eu sempre prezei pela minha liberdade, algo que eu prezo realmente muito. E aí eu comecei a pensar, mas não faz sentido. Eu estou querendo ter uma liberdade, eu não quero ninguém mandando na minha vida, ditando o que eu tenho que fazer, mas ao mesmo tempo eu estou, na minha mente, planejando tudo exatamente como a pessoa tem que fazer. É muita loucura, eu comecei a me perceber nisso. Falei, não faz sentido. Se eu quero ter liberdade, eu preciso da liberdade. É direito, da mesma forma que eu quero liberdade porque é um direito meu, eu tenho que dar essa liberdade para os outros porque é um direito da pessoa. É muita incoerência, às vezes a gente se pega nessa incoerência, muita incoerência realmente. Então, isso também me ajudou a perceber que a nossa vida é a gente que tem que viver. E para finalizar, uma coisa que hoje faz muito sentido para mim. Sabe aquela frase, a dor e a delícia de ser quem você é? É uma frase que, assim, eu acho tão significativa, porque quando a gente está vivendo a nossa vida, a dor de ser quem somos, ou seja, quando a gente passa momentos difíceis, é a gente que tem que lidar, não é o outro. Então, se você está preso ali no que os outros pensem, em agradar todo mundo o tempo todo, não vivendo a sua vida, quando vem aquela dor, as outras pessoas vão viver a dor por você? Não vão! É você que vai ter que lidar com aquilo. Da mesma forma que a delícia de ser quem você é. Da mesma forma que quando tem algo na sua vida que faz muito sentido, que você está vivendo e que é maravilhoso, que é a delícia de ser quem você é você que está sentindo aquilo. Por mais que você fale para uma outra pessoa e ela também vibre com você, ela vai ficar feliz com você, por mais feliz que ela fique, ela não vai entender aquele sentimento maravilhoso que está dentro de você, essa delícia de ser quem você é. A pessoa não vai entender. Então, se a dor e a delícia é você que vai ter que lidar com você mesmo e não os outros, então
Acho que isso já diz muito sobre o que a gente precisa fazer na nossa vida para viver cada vez mais livre disso. E assim, quando mais a gente vive livre, mais a gente também deixa as pessoas livres. Eu aprisionava pessoas, eu esperava, eu cobrava, eu falava, eu chorava, fazia um drama de novela mexicana e, nossa, eu me sentia na prisão e inconscientemente eu queria puxar a pessoa para a prisão da minha vida também. E isso, gente, a gente não precisa dizer que é o final disso, né? Não dá bom, não dá bom. Então, eu queria trazer essa reflexão hoje aqui, que a gente possa se sentir cada vez mais conectado com a nossa verdade, com a nossa vida e viver de uma forma mais alinhada, ocupar realmente o nosso lugar no mundo. Adoro essa frase também. Eu amo frases, né, gente? Eu tô sempre falando alguma frase, assim. Eu escrevo essas frases no espelho, no meu mural, eu adoro porque eu gosto de ficar me lembrando. Então a Thaís Heringer fala isso, ocupe o seu lugar no mundo. Eu fico, ocupe o seu lugar no mundo, ocupe o seu lugar no mundo, porque é isso, todos nós temos um lugar no mundo, só que a gente precisa ocupar. Esse lugar, ele existe, ele tá ali, mas quem tem que ocupar esse lugar é a gente. E para que a gente consiga lidar com a dor e festejar com a delícia de ser quem somos. Então eu espero que essa reflexão tenha ajudado. Estamos juntos aí nesses processos todos. Me deixa saber se fez sentido para você. E eu gosto muito de ouvir o que vocês têm para me falar, me ajuda bastante a entender o que eu posso trazer cada vez mais de conteúdo aqui. E gratidão mais uma vez.